Aleister Crowley. A simples menção a esse nome causa um misto de admiração, espanto, medo. Alguém que praticamente transformou a magia, afastando-a um pouco da religião, aproximando-a de uma filosofia e um estilo de vida, mas ao mesmo tempo apresentando uma magia incrivelmente obscura, caótica. Mas por que isso aconteceu? De onde ele tirou esses conceitos dessa magia? Quem eram os seres que ele contatou e que, de certa forma, ditaram alguns dos livros que ele escreveu? Eram anjos? Demônios? Alienígenas? Seres dimensionais? Pouca gente fala sobre esse aspecto da vida de Aleister Crowley, e é exatamente sobre esse ponto, mais do que sobre a história dele, que é bizarra e bastante conhecida, inclusive, que nós vamos falar hoje em mais um episódio da playlist Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Prestem bastante atenção, porque este episódio vai ser muito interessante, um pouco perturbador talvez para algumas pessoas que já ouviram falar nesta pessoa. Para aqueles que nunca ouviram falar, difícil saber qual vai ser a reação. Mas vamos lá. Esta criatura aqui, gente. Esta criatura. Aleister Crowley. Essa forma de pronunciar. Às vezes pronunciam de outra forma, mas é Aleister Crowley. Nasceu em 1875 e faleceu em 1947. Ele transformou a prática de magia, que antes tinha muito apelo religioso, numa filosofia e estilo de vida. Ao longo dos seus 72 anos, ficou conhecido como o homem mais perverso do mundo. Claro, isso que foi mais propaganda, né, da mídia da época do que talvez uma realidade. Edward Alexander Crowley. Ele nasceu então em 1875 na região de Warwickshire, na Inglaterra. O garoto veio de uma família cristã de posses, e o pai dele também, Edward, né, ficou rico com a cervejaria da família e morreu de câncer quando o filho tinha apenas 11 anos. A mãe, Berta, tinha uma relação péssima com o menino e o chamava de a besta, que ficou sendo um apelido que muita gente ainda se refere a ele nos textos por aí, né? Aquele jovenzinho, né, gente? Na juventude, mudou o nome de Edward, né, para Aleister. Em 1895 ele entrou para a Universidade de Cambridge, onde cursou filosofia, primeiramente isso. Na época ele já havia iniciado as pesquisas sobre esoterismo, participado de várias ordens, né? Depois ele participou de várias outras, Aurora Dourada, Golden Dawn, criou a Astrum Argentum, Otto, ele teve participação, teve um monte de relação com várias ordens, né? Já naquela época, em 1895, foi quando surgiram boatos de que ele seria um espião do governo, que inclusive é um outro assunto sobre a vida de Crowley, que nem vamos tratar aqui, né? Até a morte ele visitou vários países, como a União Soviética, né, a Alemanha, com objetivos, digamos, misteriosos. Então, ainda em 1895, ele entrou num curso de 3 anos no Trinity College, né, lá em Cambridge, para estudar filosofia, e foi lá na universidade que ele tomou a decisão de mudar o nome, né, Edward Alexander, para Aleister. Ele mesmo disse o seguinte sobre isso uma vez: por muitos anos aborreci-me ao ser chamado de Alec, parte devido ao ruído e estética desagradáveis da palavra, parte devido a esse ser o nome pelo qual minha mãe me chamava.
problema sério com a mãe, né? Alistair é a forma gaélica de Alexander. Era o nome que satisfaria meu ideal romântico, né? A ortografia atroz, né? A-L-E-I-S-T-E-R, né? Que se lê Alistair, foi sugerida como a correta pelo primo Gregor e ele que o diga. Por essas razões eu decidi ficar com meu pseudônimo atual. Não posso dizer com certeza se facilitei ou não a chegada da fama com isso. Sem dúvida deveria ter feito isso qualquer um que tivesse o nome que eu escolhesse. Ele considerou incrivelmente, digamos assim, auspicioso para ele essa forma que ele usou o nome dele, né? Uma outra figura dele já adulto, né? Aos 20 anos, seus principais hobbies eram o misticismo, escrever poesias eróticas, jogar xadrez, ele era um ótimo enxadrista, e escalar montanhas, era um ótimo alpinista, gente. Também frequentava prostíbulos e usava drogas para alcançar outros planos espirituais. A prática do sexo com fins religiosos seria uma constante na vida dele, que era bissexual, adepto à homenagem a Thor, sadomasoquismo. Não? A magia do Crowley é bem assim, bem aberta, bem inclusiva, a gente não podemos negar. Crowley também era, além de poeta, era mago, escritor, hedonista, né? Aquela pessoa em que o prazer desempenha um papel central, também um crítico social muito bom. Em muitas de suas façanhas buscava ir contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo a liberdade individual e espiritual baseada no principal lema telêmico: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Por isso ganhou imensa notoriedade em vida e foi taxado pela imprensa americana como, aliás, a imprensa britânica, como the wickedest man in the world, ou seja, algo como o homem mais ímpio do mundo, mais malvado, né? Além das atividades esotéricas, era também um premiado dramaturgo, artista, novelista, fora o fato de ser enxadrista, alpinista também, né? Crowley começou a participar de uma organização clandestina, a The Hermetic Order of the Golden Dawn, que é a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, né? A Golden Dawn, que tanto se fala. Foi ali aos 23 anos que iniciou sua carreira como místico. Após uma briga com membros antigos, né, como o poeta William Butler Yeats, deixou o grupo. Mas a ordem inspirou várias práticas que ele defenderia ao longo da vida dele. Né? E um adendo sobre um dos primeiros livros que ele escreveu, né, que é o livro T, o livro de Thoth, que na verdade é o tarô de Crowley, nada mais. Eu tenho um que eu ganhei de presente de uma amiga. Né? O Liberté, ou Liberty, né, o livro de Thoth, né, o Book of Thoth, ele consiste em 78 ilustrações que compõem o tarô de Thoth, que é esse tarô do Crowley, né, que antecipam a cultura psicodélica dos anos 60. Então essas ilustrações, como dessa carta do louco que vocês estão vendo aí, né, elas foram pintadas pela artista inglesa Frida Harris entre os anos de 1938 e 1943, sob a direção do próprio Aleister Crowley. Eu tenho esse baralho, eu uso pouquíssimas vezes ele. Olha, uma coisa perturbadora, gente. O que é este ser? Vamos saber ao longo do nosso vídeo. Em 1904, ele se casou com Rose Edith Kelly. O casal passou a lua de mel no Egito, onde Aleister Crowley entrou em contato com um espírito, um ser, depois eu vou explicar melhor, chamado Aiwass, que teria ditado a ele o livro da lei entre os dias 8 e 10 de abril de 1904. É nessa obra que se encontra o lema mais famoso do mago, né? Faz o que você quiser, faz o que quiseres. Né? A entidade Aiwass, que não é necessariamente esse que está na foto aí, esse é só um outro tipo, mas alguma coisa talvez parecida com isso aí, né? Seria emissária de um deus egípcio chamado Harpocrates, conhecido na Grécia como Harpócrates, que cuida dos segredos místicos e do silêncio. O livro da lei deu início a Telema, ou Telema, como se diz em inglês, né? A religião ou culto fundado por Crowley, que defendia que o mundo passou por diversos eons ou fases espirituais ou eras, como possam, né, entender também. Bom,
Vamos botar uma outra figura aqui, que é isto aqui. Vocês sabem o que é isso, gente? É um hexagrama unicursal. Pesquisem aí que vocês vão ver que é bem interessante. É o símbolo deles, né? Segundo a Telemann, o primeiro Eon foi comandado por uma mulher, o segundo por um homem e o terceiro e atual por um deus criança que seria o Huparkrat, né, o Harpócrates. Para entrar em contato com o mundo espiritual, Crowley praticou magia negra, orgias e ficou viciado em cocaína e heroína. Nunca fez sacrifícios humanos, apesar de ter ficado com essa fama, né? O mago também tentou trazer à vida os deuses romanos Júpiter e Mercúrio. Mais uma vez, os rituais envolviam sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividades sexuais. Tudo era descrito com detalhes em seus diários, depois publicados na forma de livros. Seus parceiros dessa época, que viviam em Paris, rapidamente se afastaram dele. Ou seja, ele era considerado uma pessoa que não era adequada para as pessoas estarem próximas. Né? Que alguns outros símbolos telêmicos, ou telemáticos, ou telêmicos, né? Varia a forma como o pessoal fala. Só para vocês terem uma ideia, em sua residência na Escócia, a casa Boleskine, Crowley tentou contatar o anjo da guarda por intermédio de um ritual bizarro. Ele teria que invocar 12 demônios e neutralizar um a um ao longo de 6 meses da mais completa abstinência. Acontece que o ritual foi interrompido no meio porque ele precisou viajar a Paris. Desde então, a casa ficou marcada pelas tragédias, mesmo depois de ser vendida em 1913. O Major Edward Grant, dono do imóvel nos anos 60, cometeu suicídio deitado na cama onde Crowley dormia. Jim Page, o guitarrista do Led Zeppelin, também foi dono, mas tinha medo de dormir no local. Em 2015, o lugar pegou fogo misteriosamente e hoje se encontra em ruínas. Olha só a situação, gente. A criatura era complicada, né? Aqui um Baphomet para vocês, que era outra entidade que ele queria invocar também. Né? Em 1909, durante uma viagem pela Argélia, Crowley invocou 30 demônios em uma cerimônia de magia sexual. Teria sacrificado animais domésticos para o demônio Choronzon, conhecido pelo número 333 e por provocar alucinações assustadoras. Na ocasião, ele estudava o Alcorão e as conexões do islamismo com a magia. Em 1920, Crowley fundou a abadia de Telemann, na Sicília, lá na Itália, e o espaço era dedicado à prática de magia. 3 anos depois, um seguidor do grupo, Raoul Loveday, morreu dentro do templo ao beber o sangue de um gato sacrificado. Olha só a loucura, gente. Na ocasião, até o ditador italiano Benito Mussolini expulsou Crowley do país. Nem o Mussolini aguentou, né? Na realidade, o Crowley era contraditório, né? Até hoje, estudiosos discutem se ele era ateu, monoteísta ou politeísta. Mas é certo que ele flertou com o satanismo e escreveu sobre magia negra. Ele mesmo se denominava a Besta 666, né? E a sua filha, que morreu com 2 anos, tinha o nome de vários demônios. Como é que era o nome dessa filha dele? Nuit, Ma, Ahathor, Hecate, Safo, Jezebel, Lilith, Crowley. Pois é. Na década de 1920, a imprensa britânica lhe deu o título de o homem mais perverso do mundo. Apesar da fama, nunca teve muitos seguidores e chegou a torrar todo o patrimônio da família. Suas viagens pelo mundo seriam bancadas por fiéis que participavam de seus rituais esotéricos. Em 1930, com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, por sinal o meu preferido, né, gente? Crowley simulou a própria morte em Portugal e reapareceu semanas depois em Berlim. Ele já usava, gente, naquela época, algumas falcatruas de mídia que as pessoas usam hoje para causar com muita maestria em plena década de 20 e 30 do século XX. Gente. Incrível isso. Alistair afirmou em sua meia-idade ter encontrado o elixir da vida. Ele disse: "Eu o tomei quando tinha 40 anos." Ele escreveu: "Um dia acordei e percebi que tinha perdido toda a minha maturidade." Ele chegou a dizer que os efeitos foram tão duradouros que aos 47 ele se sentia como se tivesse 30 anos. Bom, ele viveu, né, até os 72, né, gente? E mais uma vez a figurinha, aquele serzinho que apareceu antes para vocês aí. Estou fazendo uma provocação.
Em uma viagem a Nova York, conheceu Ananda Coomaraswamy e Alice Richardson. Os três teriam contatado um ser Amalantra, uma espécie de lama, um tipo de alienígena, provavelmente, que é o que nós vamos debater daqui a pouco. No ritual, Crowley teve relações com Alice, que engravidou e logo depois teria perdido o bebê. Apesar de se declarar contrário ao aborto, esse tipo de ato marcou a vida de Crowley. Ao longo da vida, ele contatou várias entidades que são consideradas pré-ter-humanas, pré-ter-human em inglês, ou pré-humanas, ou além do humano, como nós vamos explicar daqui a pouquinho. A ayahuasca foi aquele primeiro, a Buldiz, o Lam, esse que está aí, vocês estão vendo na figura, a Malantra, né? E algumas outras que tem aí. Bastante estranho esse tipo de coisa, realmente. Mas tinha mais coisa estranha aí nessa história, muito estranha mesmo. Ele supostamente lembrava de algumas encarnações, assim, né? Outras experiências realizadas num período de estudos do Tao Te Ching, né, que é a texto base do taoísmo chinês, levaram Alistair a vivenciar vidas passadas. Ele acreditava ter sido o líder taoísta Geshe-Xuan do século III, o Papa Alexandre VI do século XV, o ocultista Alessandro Cagliostro do século XVIII. Gente, ele acreditava ter sido até o mago Eliphas Levi, só para vocês terem uma ideia. Aqui ele numa suposta também lembrança de alguma questão egípcia. Então ele tem várias fotos assim, bem performáticas. Na verdade são coisas performáticas, não tem outra coisa a se dizer nesse sentido. Né? Bom, quando o sol nascia e se punha, Crowley conduzia rituais ao deus Ra. Ele também realizava missas gnósticas, variações dos rituais de missas negras. Né? Seus seguidores andavam com lâminas, com as quais se cortavam sempre que precisavam receber favores de entidades de civilizações milenares da Grécia, do Egito ou da Babilônia. Aleister Crowley morreu em 1947, pobre e quase sem seguidores. Mas a maneira como ele praticava magia inspirou outros esoteristas, ajudou a aumentar a corrente neopagã no mundo ocidental nos anos 60 e 70 e deixou marcas na cultura, incluindo o Brasil. O escritor Paulo Coelho e o cantor Raul Seixas eternizaram o hino a Crowley chamado Viva a Sociedade Alternativa, que prega lá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Quem gosta de Raul, né, quem pede toca Raul aí, sabe do que eu estou falando, né, gente? Nós vamos falar um pouquinho de um livro que ele escreveu, que é super importante, né, que é o Livro da Lei. Vou colocar até em duas formas de figura, a forma original e uma tradução aí do português. Não é difícil encontrar, não. Até é fácil encontrar na internet, inclusive. O ano, né, de 1904 foi divisor de águas para Crowley. O ano em que o mistério que viria persegui-lo por toda a vida estava por se revelar, como bênção e maldição. Crowley já era um magista, né, um mago cerimonial competente, um iniciado veterano da Aurora Dourada, Golden Dawn, uma das mais importantes ordens mágicas de todos os tempos. Naquele tempo, o Crowley estava no Cairo, no Egito, né, em março e abril de 1904. Durante um trabalho de invocação de elementais do ar para a esposa, ao invés de Sylph, diz que ele começou a canalizar a própria esposa dele e a balbuciar que o deus egípcio Horus falava através dela. O deus prescreve então uma série de detalhes para o ritual de invocação e o resultado desse ritual se dá nos dias 8, 9 e 10 de abril, nos quais Crowley escreve o Liber al vel Legis, ou o Livro da Lei, uma suposta escritura sagrada e grimório contendo a lei e as liturgias mágicas do Novo Aion. Quem conhece Raul Seixas já ouviu falar nessa expressão também, né? A Era de Aquário. Crowley ficou perplexo com o conteúdo, mas a força das revelações lá contidas, que segundo ele influenciaram eventos históricos de magnitude global, incluindo Primeira e Segunda Guerras Mundiais, segundo ele, né, deixou para ele fora de dúvida a veracidade, beleza e poder do Livro da Lei. Ok. Vamos colocar um símbolozinho muito usado por eles aqui. Né? É o hexagrama, né? Unicursal. Bom,
O livro ele foi todo ditado por uma entidade de nome Aiwass, que mais tarde o Crowley reconheceu que era o seu eu superior, ou SAG, Santo Anjo da Guarda na magia cerimonial. A lei da nova era, então, nesse caso, é sintetizada na frase faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, e tem como contraponto e complemento amor é a lei, amor sob vontade. Essa vontade seria a verdadeira vontade, ou telema, que vem do grego koine, telema, que significa vontade, arbítrio, né? Em que o indivíduo possui absoluto discernimento das forças que movimentam, né? E que o movimentam. Por isso, dificilmente poderíamos concluir daí um antro de libertinagem, pois o vasto corpo de estudos telêmicos escritos por Crowley diferencia em mais de um momento libertinagem de liberdade com sabedoria. Nas próprias palavras de Crowley, o tolo bebe e se embebeda, o covarde deixa de beber. O homem sábio, valente e livre bebe e glorifica ao Deus Altíssimo. E tem algumas coisas dentro da não dualidade do budismo de Dzogchen que talvez se aproximassem de algumas coisas aqui, poderíamos dizer assim. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa Telema, então. Uma outra figura, né? Como eu disse, Telema, né, do inglês, né, que vem lá do Telema do grego, vontade, né? Vem do verbo telo, a vontade, o desejo, o querer, o propósito. Né? É uma filosofia religiosa baseada em um postulado de mesmo nome, adotado como princípio fundamental por algumas organizações ocultistas até hoje, desenvolvida então, né, no início de 1900 por Aleister Crowley. A lei de Telema, então, é isso como eu falei, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, ou todo da lei, o amor é a lei, amor sob vontade. Na verdade, o Crowley acreditava ser o profeta de uma nova era, o Eon de Horus, com base em uma experiência espiritual que ele e a esposa, na época, Rose Edith, tiveram no Egito em 1904, que foi o que eu falei agora, né? Segundo ele, um ser espiritual, Preterhuman, né, como ele está lá no inglês, chamado Aiwass, entrou em contato com ele e ditou um texto que é conhecido como o Livro da Lei, né, o Liberal Legis, que delineou os princípios da Telema. Né. Quem adere a Telema é um telemita. Né? Mas não é telemático, gente, é telemita. Tá? O que é um Preterhuman? É um pré-humano, além daquilo que é humano, especialmente sobre-humano, mais que humano, além do que é humano, né, um termo que surgiu em 1813, inclusive, né? E é usado até para evitar as conotações específicas de sobre-humano, né? Superhuman. O panteão telêmico inclui um número de divindades, principalmente um trio adaptado da antiga religião egípcia, que são os três locutores do Livro da Lei, Nuit, Hadith e Ha-Hur-Quit. O Crowley descreveu essas divindades como uma conveniência literária, podemos dizer assim. Né? Vamos ver uma outra figura aqui. Novamente aquela figurinha do Lama. Né? Crowley identificou a verdadeira vontade de cada indivíduo com o sagrado anjo guardião, um daimon, e único a cada indivíduo. A busca espiritual para se encontrar o que você está destinado a fazer é também conhecida em Telema como a grande obra. Um objetivo no estudo da Telema, dentro da ordem mágica da Astrum Argentum, né, é o mago obter um conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Comunicação consciente com seu próprio daimon, adquirindo assim o conhecimento de sua verdadeira vontade. Aqui se vê uma conexão, né, gente, de conceitos antigos, né, dos antigos gregos que acreditavam nos daimon com coisas novas. Né? Aqui é a esfera do caos, gente. Comentando sobre a semelhança das declarações feitas por pessoas espiritualmente avançadas e de suas experiências, ele disse que 50 anos além de seu tempo, depois, né, do tempo dele, eles teriam um nome científico baseado em uma compreensão do fenômeno para substituir termos como espiritual ou sobrenatural. Crowley afirmava que seu trabalho e de seus seguidores usam o método da ciência, o objetivo da religião, e que o verdadeiro poder do mago poderia de alguma forma ser objetivamente testado. Então tem mais de ciência do que de religião na cabeça dele, né? Essa ideia foi retomada mais tarde por praticantes de Telema, magia do caos e magia em geral. É por isso que eu coloquei a esfera do caos, da magia do caos. Eles podem considerar que testam hipóteses com cada experiência mágica.
A dificuldade resiste na amplitude de sua definição de sucesso, em que eles podem ver como evidência de sucesso coisas que um não mago não vai definir como tal, levando nada mais do que a um, digamos assim, viés de confirmação também, né? E aí fica difícil se confirmar alguma coisa, né, gente? Bom, voltamos a ele com o seu conezinho na cabeça, né? A ideia telêmica é a de que a evolução espiritual humana se baseia em ciclos chamados eons, né? Cada um regido por um arquétipo, vamos dizer assim, normalmente representado por uma divindade egípcia. Até hoje, 2 ciclos foram completados, o Eon de Ísis e o de Osíris. O Eon de Ísis é a época da deusa mãe, quando o ser humano cultuava os aspectos femininos da criação. O ser humano é visto espiritualmente como um bebê de colo. Isso aqui é um outro simbolismo para o chamado matriarcado, né, antigo. Depois o Eon de Osíris, a época do deus pai, quando os aspectos masculinos da ordem do sacrifício eram cultuados. Entende-se o ser humano espiritualmente como uma criança que já não mais se nutre do leite materno, porém necessita ainda do amparo e da disciplina paterna. Tem a ver com o patriarcado, digamos assim. E a Telema atua dentro do chamado terceiro ciclo, ou novo Eon, que seria o Eon de Horus, que é o que seria anunciado pelo Crowley. Seria a época do Deus interior, no qual se cultua a individuação, não o individualismo, né? Nos aspectos hermafroditas, equilibrando o masculino e o feminino. O ser humano evolui até a maturidade, não necessitando mais de divindades externas, tornando-se ele próprio seu Deus e Redentor. Essa é a proposta. E o Crowley resume que ainda o quarto Eon, né, deve ocorrer por volta do ano 13.900, que será o Eon de Ma'at, a deusa da egípcia da justiça, né, quando a fórmula atual já terá cumprido seu objetivo e não será mais necessária, devendo deixar um novo pensamento tomar lugar no mundo. Ok. Vamos falar um pouquinho, tá, do Aiwass novamente. Vamos falar. Botar uma figura do Crowley. Bom, aquela entidade que ele contatou em 1904, né, Aiwass, pode ser escrito com 2 S no final ou com um só. Aiwass é referida como a figura que editou o trabalho Aleister Crowley nos 3 dias da escritura do Livro da Lei em 1904. Detalhes desses eventos são dados no capítulo 7 do Equinócio dos Deuses, no outro livro dele. É impossível discutir sobre Aiwass sem se referir ao Livro da Lei, pois é através desse trabalho que aprendemos sobre a natureza de Aiwass. É certo que o livro, né, da Lei fora escrito em um estilo completamente diferente do estilo de Crowley, dos textos atribuídos a ele mesmo. Um cuidadoso trabalho, um cuidadoso estudo, né, sobre esse trabalho revelou que ele está repleto de chaves cabalísticas e outros mistérios, muitos dos quais ainda permanecem insolúveis. Aiwass declara-se ser o ministro de Hurparkrat, um deus dos antigos egípcios conhecido como Harpócrates. Harpócrates é uma forma do deus Horus, representado como uma criança inocente. Sua mãe é Nutu, né, no Livro da Lei. Essa atribuição enfatiza mais ainda a função de Aiwass na entrega da palavra da criança coroada e conquistadora. Na realidade, o Crowley acreditava que Aiwass tinha sido um dos mestres secretos, né, da ordem que ele criou. A ordem que ele chama de Astrum Argentum. Crowley eventualmente também considerou Aiwass ser o seu sagrado anjo guardião, né, como eu coloquei antes. Né? Vamos mudar nossa figurinha aqui. Aqui, vou colocar alguma coisa da Cabala. Falar um pouco mais sobre a escritura, né, do Livro da Lei. Expliquei agora há pouco como foi o processo, né, de querer invocar silfos e tudo mais. Mas o próprio Crowley falava que a voz desse ser, né, vinha por seu ombro esquerdo, como se o orador estivesse parado em um dos cantos do quarto. A voz é descrita como de um timbre profundo, musical e expressivo, com tons solenes, voluptuosos e tenros, flamejante e despida de tudo que não fosse o conteúdo da mensagem. Não um baixo, talvez um rico tenor ou barítono. Posteriormente, a voz de Aiwass foi dita por Crowley como destituída de qualquer sotaque, nativo ou estrangeiro. Ainda que ele não tenha olhado ao redor, Crowley teve a impressão de que Aiwass era feito de um corpo de matéria fina, como um véu de gaze,
Posteriormente, após outras experiências de contato com essa entidade dita preter-humana, né, preter-human, ele o descreveu como um homem alto e escuro, com cerca de 30 anos, composto, ativo e forte, com o rosto de um rei selvagem, cujos olhos eram velados, pois seu olhar poderia destruir o que estivesse olhando. As roupas não seriam árabes, mas vagamente sugerindo vestes assírias ou persas. Crowley também deixou claro que a escritura não foi um ato de escrita automática ou psicografia, e sim que ele apenas escrevia o que era ditado por uma voz real falando a ele. Isso é mostrado pelos vários erros de escrita no manuscrito original, corrigidos na hora pelo próprio Crowley. Ele admitia que a ayahuasca podia ser uma manifestação de seu subconsciente, mas mesmo assim considerava que a mensagem ditada estava além da experiência ou conhecimento humanos, sendo necessária uma inteligência de nível superior que apenas um Deus poderia possuir. E sobre isso ele comentou: é claro que eu escrevi, tinta no papel, no sentido material. Mas aquelas não eram minhas palavras, a não ser que a ayahuasca não fosse mais do que meu self subconsciente, ou alguma parte disso. Nesse caso, meu self consciente, sendo ignorante acerca da verdade do livro e hostil à maior parte da ética e da filosofia do livro, a ayahuasca seria uma parte severamente suprimida de mim. Essa teoria implicaria que eu sou, ainda que desconhecendo, possuidor de toda sorte de conhecimento e poder preternaturais. Pois é, aí vocês escolhem, né? Temos 3 opções: ou tudo era uma fraude, não, ou um auto-engano, ou foi o próprio Crowley que escreveu e aí o ser superior seria ele, ou realmente foi uma entidade como ele fala, e esse ser preter-humano, e esse que seria um ser incrivelmente elevado. Vamos lá, temos 3 opções, né, gente? Fica a critério de vocês esse tipo de coisa. Vou botar aqui algumas coisas. O Egito era uma coisa que fascinava muito ele, né? A vida e o pensamento de Aleister Crowley, eles estão inexoravelmente ligados ao livro da lei. Ele não foi o autor desse texto curto e profético, como falei, né, como foi falado agora. Então ele recebeu por um ditado de voz direta, ou uma canalização, como nós falaríamos hoje, né, dessa inteligência para-humana, possivelmente desencarnada no Cairo em 1904. Na verdade, o Crowley era um cético inteligente, e a princípio achou esse meio improvável de comunicação tão difícil de aceitar quanto a maioria dos cientistas acharão hoje. Ele não era muito a favor de psicografia. No entanto, ele não podia ignorá-la nem a sua mensagem e acabou por concluir que ela representava uma prova conclusiva do pressuposto subjacente a todas as religiões, que inteligências superiores à humanidade não só existem, mas também desempenham um papel ativo no nosso bem-estar. Ele descobriu que o livro da lei contém as chaves para o próximo passo na evolução humana e estabelece os princípios espirituais de um novo Eon, Aion, como alguns dizem. E aí que é a hora da gente começar a perguntar sobre os extraterrestres, os alienígenas, o que teriam a ver com isso. Tem o texto de um ufólogo italiano chamado Cesare Vallocchia, que é de 2021, chamado O Contato Extraterrestre de Crowley com Seres de Outras Dimensões, em que ele fala algumas ideias que ele tem sobre isso, e que são bem interessantes. E tem outros materiais também de outros autores, eu fiz um combo. Mas ele diz, entre outras coisas, uma das grandes personalidades do ocultismo moderno foi, sem dúvida, Aleister Crowley. Famoso não só por seu pertencimento à maçonaria e papel dentro dela, mas também pelas experiências esotéricas, rituais mágicos, né, nos primeiros anos de 1918 e até antes. Eles permitiam entrar em contato com uma criatura que ele chamou de Lam, que apareceu após abrir uma brecha dimensional na estrutura do espaço-tempo. Muitos dizem que a entidade da qual existe um desenho criado por Crowley, né, que é esse que está do lado do ETzinho aí para vocês, né, na tela, é um extraterrestre que pertence à linhagem dos Greys, não lembra muito? É difícil não fazer comparação, né, gente? Mas nunca concordei com essas hipóteses. A criatura, no meu humilde ponto de vista, não possui as características de nenhum desses Greys, né, segundo o autor. A operação de contato com entidades chamava-se Amalantra, famosa. Na verdade, o Crowley foi inspirado nos estudos e experimentos do famoso mágico ocultista elisabetano do século XVII, John Dee, ali a experiência dele, e de seu colaborador próximo, Edward Kelly, que conseguiu evocar esses seres na época.
Deve-se dizer que o Lam foi contatado com sucesso mais 2 vezes. Inclusive, John Dee tem a ver, gente, a gente não pode esquecer, com o alfabeto enoquiano, né? Aqui nós temos o tal alfabeto enoquiano, que ele teria recebido, digamos, por canalização, mediunidade, sei lá. Que é um alfabeto supostamente da língua angélica, com 21 letras, né? Tem inclusive aqui os nomes das letras, a pronúncia latina e tudo mais. Tem até alguns casos que a gente encontra que seria uma interpretação desses sinais, das letras, mas se pode ver aqui claramente que eles seguem a estrutura do hebraico. De certa maneira, segue uma estrutura do hebraico. Existe uma clareza para mim, como estudante de hebraico, professor que eu fui durante muitos anos, que há, né, isso aqui na verdade esconde uma cultura hebraica por trás desses processos aqui. Né? Bom, para ser honesto, continua o Cesare, né? Crowley nunca considerou Lam um alienígena, mas sim uma entidade enoquiana, uma daquelas que conheceu o mago John Dee, né, usando as chaves enoquianas. E esses alfabetos, o alfabeto que eu estou mostrando para vocês. A língua enoquiana tem sido objeto de longos estudos. Provou ser uma língua verdadeira que, no entanto, nunca foi falada. Isso fica para o autor, essa afirmação. Né? O alfabeto que compõe a língua foi revelado ao assistente de Dom John Dee durante uma canalização em 6 de maio de 1653. As letras do número 21 aparecendo em 3 grupos de 7, exibidas de forma brilhante e cuidadosamente copiadas. Durante a canalização, as letras nunca eram nomeadas, mas apenas as grades dentro das quais as letras estavam contidas eram, por exemplo, coluna 7, linha 12. E o significado das palavras era sempre comunicado sucessivamente durante a transferência. Os rituais e fórmulas nascidos nas brumas do tempo atraem energias e seres desconhecidos que só são vistos nos filmes de Hollywood, podemos dizer assim. Né? Pois é. Bom, vamos lá. Aqui uma foto do Crowley com suas insígnias das ordens, né, que ele adorava. O interesse em tais contatos não terminou em 1946. Né? O gerente do discípulo californiano da Otto, uma organização telêmica, Jack Parsons de Crowley, com a ajuda do que mais tarde se tornaria o chefe da cientologia no mundo, ou seja, John Hubbard, fez um experimento sempre baseado nos estudos de John Dee, usando rituais de magia sexual para contatar essas criaturas parecidas com o Lam para uma operação que eles chamaram de Babylon. Essa intervenção teve como objetivo criar um filho, né, entre aspas, a nível espiritual, e transferi-lo para o ventre da sacerdotisa média presente durante a evocação. A realização dessa operação pressupunha a reabertura da passagem espaço-temporal que Crowley haveria fechado. O que aconteceu? Os depoimentos escritos encontrados dizem que algo correu mal e que os funcionários presentes já não poderão fechar o acesso e que por isso permaneceu aberto. Muitos disseram que esse erro deu início a uma série de coincidências, né, depois de 1946, começando com os primeiros avistamentos oficiais em 1947, com Kenneth Arnold, depois Roswell, e a subsequente criação da Área 51. Eu acho que isso aqui é uma maionese, gente, não faz sentido. Esses objetos eram vistos muito antes de 1947. Não creio que foi por uma passagem que o pessoal fez de um ritual aí, de não fechar passagem, tem coisa de filme, né, mesmo? Não creio nessa lógica aí. A natureza extraterrestre do Lam, não compartilhada ideologicamente por Crowley, encontrada em seu sucessor, Kenneth Grant, declarou oficialmente ao seu herdeiro a plena confirmação de que em seus escritos ele declarou: o Lam é o grande velho cujo arquétipo é reconhecível nas características dos ocupantes dos OVNI. Segundo Grant, o Lam é uma entidade única, que pertence a uma classe real de criaturas que contém conhecimento puro, resultante de uma evolução que foi refinada e completada em diferentes níveis, em vários níveis, né, em vários planos, em vários planetas. Será que é isso? Aqui tem uma figura que rola nos sites, né, em inglês, que eu vou ler para vocês para a piada fazer sentido. Né? Hoje, eles chamam a eles de anjos e demônios. Amanhã, eles os chamarão
de alguma outra coisa a mais, disse o Aleister Crowley. E aí vem o George Tsoukalos dizendo que coisa a mais é essa? Aliens, são os ETs, né? Lembra do meme do Tsoukalos? Para ele tudo é ET, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o Crowley teria dito, né, que esses seres que ele contatava na época dele eram chamados de anjos e demônios, mas que no futuro se seriam chamados de alguma outra coisa a mais. Né? E o retrato da entidade LAM, que é essa aí, né, feito por Crowley, apareceu pela primeira vez em 1919, como um frontispício de seu comentário sobre a voz do silêncio de Helena Blavatsky. Não há nenhum comentário de Crowley sobre o LAM que se tenha notícia, então o assunto só foi publicado por Kenneth Grant e outros. No entanto, a inscrição que acompanha o retrato é intitulado O Caminho, nos dá uma pista. LAM é a palavra tibetana para caminho ou rota. E Lama é aquele que vai, o título específico dos deuses do Egito, aquele que trilha o caminho na fraseologia budista. Seu valor numérico é 71, o número deste livro, segundo dizem lá. Geralmente aceito que o desenho surgiu a partir do período da Operação de Amalantra, um ciclo de visões recebidas em 1918 através da mulher escarlate Rhoda Minor. Um símbolo central na Operação de Amalantra é um ovo, o qual faz lembrar a cabeça desse lama aí, dessa criaturinha. Né? Então o lama é um portal para as desconhecidas camadas da consciência no paradigma tifoniano. Seria um ponto de acesso à consciência extraterrestre, muitos especulam, né, em sites em inglês pelo mundo todo. O lama pode ser considerado, então, como uma entidade portal para a gnose da iluminação, a partir da qual não há retorno, não, pelo menos não exatamente na condição daquele que entrou, né? Aí tem várias mirabolâncias que o povo pelos fóruns de internet faz. Por exemplo, há também uma ligação entre Lama e os esquecidos, as obscuras entidades análogas aos grandes antigos de Lovecraft, né, H.P. Lovecraft, na explicação de Soronema na corrente de Ma'at. Lama também pode ser considerado como uma máscara do vazio, o que permite a voz surgir. Né? Então, tem muita coisa nesse sentido aí, né? Bom, vamos adiante. Mais uma figurinha. Aqui no caso, uma das muitas publicações que tem pelo mundo se baseando nas ideias do Crowley para criar inclusive histórias de horror, de terror, horror cósmico, coisa assim, tem realmente alguma ligação com aquilo que o Lovecraft fez. Nós vamos ter um vídeo aqui sobre Lovecraft e o horror cósmico, que talvez vocês possam fazer algumas conexões. Né? Astrum Argentum foi o nome de uma organização que o Crowley criou, inclusive. Então, o que é o LAM? LAM é uma entidade espiritual que o Aleister Crowley canalizou então, no século XX, vamos dizer assim. De acordo com alguns, ele pode ter sido apenas um avatar de seres espirituais mais famosos, talvez como Satã, Nyarlathotep, enquanto outros os comparam aos Greys, esses ETzinhos que fazem as abduções. E o Aiwass? Bom, ele seria um ultraterrestre, reivindicado por Crowley como redator do livro da lei, né? De acordo com Crowley, Aiwass foi um ser que apareceu diante dele enquanto ele estava, né, lá no Egito, e editou o livro da lei para ele escrever. Mais tarde ele identificou como seu anjo da guarda, afirmou que era o mensageiro de Horus, né? Embora seja mais provável que o espírito servisse a um demônio, segundo muitos, sendo o próprio demônio muito possivelmente Baphomet. Aí é uma mistura de coisas, né, que essa gente nos fóruns faz. Eu não sei. O Baphomet é mais um símbolo próprio Eliphas Levi, inclusive que o Crowley acreditava ser, né? A própria pessoa do Eliphas Levi, sei lá. Que ele acreditava que era meramente simbólico. Né? Meramente simbólico. Então, quando Aleister Crowley estava morando em Nova York, fazendo vários experimentos mágicos em um lugar, né? Ele fez o que é chamado do trabalho de Amalantra, que eu falei antes. Então se teoriza que esse processo criou um canal deliberado de influências cósmicas efêmeras para que entidades extradimensionais pudessem entrar no nosso universo. Então, supostamente, ele criou um portal para o que conhecemos como alienígenas cinzentos nos visitar. É o que muita gente nos Estados Unidos acredita, né? Na Inglaterra também, gente. Incrível isso. Será que faz sentido, né? Vamos ver mais algumas figuras relacionadas a isso. Aqui uma, né? Essa aqui mostra o seguinte. Ali na esquerda está escrito a entidade que apareceu para Aleister Crowley em 1919 durante um círculo mediúnico. E na direita está escrito o seguinte. A entidade
que foi capturada em filme durante um círculo de meditação de contato imediato de quinto grau de Stephen Greer, o ufólogo americano bem conhecido, o Dr. Stephen Greer. Será que não é uma forçação de barra? Não sei. Será que é possível que, se realmente Crowley teve algum contato com alguma coisa, seria algo extraterrestre? Alguns dizem, are aliens really demons? Ou seja, realmente os alienígenas seriam demônios? Aí tem muitas coisas que aparecem aí pela internet, né, fazendo essas conexões. Será, gente? Será que é por aí? Ó, aliens are demons, Lan e o alien. E aí tem várias coisas que o pessoal nesse sentido teoriza. Será que faz sentido, né? Realmente, né, existem algumas semelhanças, né? Não tem como se negar. Mas o Crowley necessariamente não fala disso. Mas tem muita gente que acredita. Né? Foi lá na Voz do Silêncio, no comentário sobre a Voz do Silêncio, que ele apresentou essa figura pela primeira vez. Né? Mas, digamos assim, quem mais acredita nisso hoje? Eu vou apresentar uma pessoa, antes de encerrar o nosso vídeo, que parece que acredita muito nisso. Vamos ver mais uma figurinha antes aqui também, né? Que acredita que eles são demônios. Tá cheio por aí. Esta pessoa, vocês sabem quem é esse fulano aqui? É Brian Butler, um músico, mas também telemita. Esse músico, se vocês forem pesquisar na internet, é o único roqueiro, né, no mundo, do rock mais pesado, assim, que faz, ao mesmo tempo que um show de rock, uma invocação de demônios. Uma invocação telêmica. Ele faz rituais no meio dos shows, gente. É uma coisa bizarra, né? Se vocês pesquisarem bem. E ele falou, numa entrevista, né, para um pessoal telemita, sobre a experiência dele de adoração de demônios no Brasil mesmo, que teria culminado com a visitação para ele desse tal de Lan aí. Então ele diz o seguinte... Na realidade, quem é vamos falar mais um pouquinho. Esse Brian Butler, ele é um ícone de uma subcultura ocultista. Ele desabrochou no início dos anos 2000. Mas ele é um suposto polímata, artista, cineasta, músico, escritor. Tem construído a persona dele em torno da dedicação aberta às artes negras e com o desejo de tornar públicos os rituais e dogmas de uma fé que tradicionalmente são mantidos em segredo. Então aí, Vice, que é a pessoa que entrevista ele, num dos sites, perguntou para ele o que é o Lan, essa figura que eu mostrei antes. Ele disse o seguinte: sempre foi um pouco misterioso o que isso significava para Crowley, ou o que a criatura era. Você pode dizer, olhando para ele, que se parece com um alienígena cinza, né, o Grey, embora preceda isso. Então, foi um autorretrato de Crowley no plano astral? Foi uma entidade que ele encontrou? Foi a Malantra? Né? E aí ela pergunta qual a experiência do Brian sobre isso. Ele disse o seguinte: quando estive no Brasil, foi relacionado com aqueles acontecimentos que expliquei uma outra vez. De repente, Lan surgiu na minha consciência e recebi uma comunicação de que deveria contatá-lo. Anos atrás, quando morava em Nova York, perto de onde Crowley fazia esses rituais, eu fiz o que é chamado de Declaração Lan, o Lan Statement, que foi escrita por Kenneth Grant. Ele se interessou pelo Lan e escreveu um pouco de suas especulações sobre o que era Lan e sua relação com Crowley e como investigar e contatar essa entidade. É uma operação bastante simples. Aí pergunta, o que aconteceu então? E ele responde, entrei em contato com uma ordem de seres alienígenas. E o que eles disseram ou mostraram para você? Aí o Brian explica. Foi um processo de longo prazo que levou talvez 1 ano. Você está lidando com uma inteligência não humana, um elemental ou alienígena, seja lá o que for. Foi como uma apresentação de slides, estava dormindo. Eles estavam mostrando essas projeções e demorei um pouco para descobrir o que estava acontecendo. Eles foram gradualmente me preparando para essa comunicação. E então entrei em contato com esses seres. Recebi uma compreensão básica adicional da natureza e do ser, né, do Lan. Gravei com desenhos e áudio no relato do que era. Como você descreveria esse contato? Aí ele respondeu assim: poderia ser como uma experiência Grey, né, como os ETs Grey, clássica. Como explicar isso? É tudo muito estranho. E o que lhe foi dito especificamente nessa comunicação? Né? O que será que o Brian Butler teria, né,
recebido, mais uma figura dele, nessa situação. Ele diz o seguinte: então, havia essas imagens, eram todas muito pessoais, simplesmente estranhas. Você lê sobre essas coisas há anos, mas quando você realmente experimenta é completamente diferente. Realmente não pode imaginar como será. É uma ordem de ser totalmente diferente de qualquer coisa que você normalmente encontraria na vida. Leva um tempo. Apenas o impacto na sua mente, se você não estiver preparado, pode ser muito perturbador. E o clássico contato ou experiência alienígena Grey é um terror extremo. Posso me identificar com isso de certa forma. É um tipo de inteligência muito fria e mecânica, semelhante a de um computador. É o que percebemos como artificial porque não está encarnado e nunca esteve. Então não tem empatia ou não tem nenhuma relação com isso. É eterno, é antigo e também é futurista. É de uma dimensão que está além da nossa percepção do tempo também. Portanto, só não é uma criatura de sangue quente, como também transcende as barreiras do tempo e do espaço. Existem certas limitações que você precisa para funcionar no mundo como um corpo, então é impossível para um ser humano compreender completamente o que poderia ser apenas pela natureza de estar vivo. Se você não reter essas coisas, como o ego ou o senso de lógica e razão, então não poderá funcionar na sociedade. Essas entidades operam fora dessas regras. Então é muito difícil classificá-las. Podemos ver uma pequena parte delas, mas a coisa toda é demais, é avassaladora. Ajuda você a evoluir e também pode ser assustador, a vastidão de onde eles vêm. Olha só, gente. Isso se aproxima muito, gente, do tal horror cósmico, que é uma classe muito comum de coisas hoje em dia, né? Que tem muito a ver com esse tipo de definição que ele deu desse tipo de ser, né? Poderiam ser portais dimensionais, interdimensionais, né? Não sei, o trabalho de Crowley com essas entidades sugere que ele pode ter acessado níveis interdimensionais, sim, através de suas práticas mágicas, abrindo portais que permitiram a comunicação com seres cuja existência e consciência estão além do nosso entendimento atual. Talvez esses seres sejam descritos como entidades mágicas ou mesmo alienígenas, como ficou misturado aqui, né, como as pessoas pensam, parecem compartilhar a característica de operar em um nível de realidade que desafia as limitações de nossa percepção tridimensional. Será que o Crowley, através de seus rituais mágicos, conseguiu acessar níveis interdimensionais, abrindo portais para se comunicar com seres cuja existência e consciência transcendem nossa compreensão atual? O que vocês acham? Ah, mas tem paralelos, né, Paulo? Pelo que se percebeu. Aqui um dos selos da Astrum Argentum, a organização que o Crowley criou, né? Sim, tem paralelos interessantes entre os seres que o Crowley descreve ter contatado e esses Grey alienígenas ETs de hoje em dia. Por exemplo, no caso da aparência, as entidades descritas por Crowley, né, como o Ayahuas, por exemplo, frequentemente apresentavam características similares aos alienígenas Grey. Corpos esbeltos e cinzentos, grandes olhos negros e cabeças desproporcionalmente grandes. Quanto à comunicação, bom, a comunicação com as entidades, segundo Crowley, né, era frequentemente telepática ou através de símbolos e imagens, similarmente aos relatos de abdução alienígena, onde a comunicação verbal não é possível. Pois é, gente, hoje em dia, entre muitos que trabalham com o fenômeno chamado canalização, né, que é um fenômeno semelhante à mediunidade espírita, só que não existe, não é dentro do kardecismo que isso acontece, também recebem muitos símbolos de seres cujas origens também são estranhas. Então até poderia fazer um paralelo um dia num outro vídeo. Quanto ao conhecimento e orientação desses seres, bom, as entidades transmitiam a Crowley conhecimentos avançados e o guiavam em seu desenvolvimento espiritual, similarmente à descrição de alienígenas como seres benevolentes que compartilham sabedoria com a humanidade. E quanto aos níveis dimensionais, bom, Crowley acreditava que suas invocações o conectavam a planos dimensionais superiores, onde habitavam seres com consciência e inteligência além da nossa compreensão. Essa ideia se assemelha à hipótese de que os alienígenas podem vir de diferentes dimensões do espaço-tempo, ou seja, isso se encaixaria claramente dentro do que nós chamamos de hipótese interdimensional, gente. Então, aqui a carinha do Crowley em uma de suas várias fotos, né, famosas. Bom, é importante ressaltar, né, que as alegações do Crowley sobre seus contatos com entidades ultraterrestres não têm comprovação. Muitos críticos argumentam que as experiências dele eram produtos da mente imaginativa, de alucinações induzidas por drogas ou mistificações para autopromoção. No entanto,
a persistência e a consistência dos relatos de Crowley, somadas às similaridades com os contatos alienígenas modernos, intrigam estudiosos e pesquisadores, como com certeza vocês, conhecendo ou não Crowley previamente, devem ter ficado também bastante espantados nesse vídeo aqui, né? Seria Crowley um visionário que, através de suas práticas mágicas, conseguiu vislumbrar realidades além do nosso alcance científico atual? Ou suas experiências foram meras ilusões de uma mente complexa, fascinante? O que vocês acham, gente? Pois é. Daí para encerrar. A resposta definitiva ainda está por ser encontrada. As jornadas de Crowley e seus contatos com entidades ultraterrenas, digamos assim, servem como um lembrete de que os limites da nossa realidade podem ser mais fluidos e permeáveis do que imaginamos. Essa realidade paralela da qual nós falamos aqui, né? Cabe a cada um decidir se acredita em suas experiências, se elas podem nos oferecer pistas sobre a vastidão do universo e a existência de outras formas de inteligência, ou se não tem valor algum. Pois é. Foi necessário que esse vídeo tivesse praticamente 1 hora de duração, né, gente? O maior episódio do Realidade Paralela até aqui, pela necessidade de conectar todas essas coisas até chegar a falar sobre essas entidades que o Crowley comunicava, para fazer uma conexão de ideias e inspirar vocês. Quem conhece, né, a obra de Crowley vai ter um tipo de opinião sobre isso, ou até já conhecia essas especulações. Quem não conhece, começou a ver Crowley por aqui, né? Mas eu digo, é perturbador, gente. Então, tenham cuidado. É sempre bom colocar, tenham cuidado. É uma coisa muito perturbadora. No mais, até, os livros deles são tão complexos que muitas vezes se lê e não se entende absolutamente nada. O que pode até ser bom, né? Porque acaba sendo seguro. Caso contrário, recomendo que vocês tenham, sim, cuidado. Ok? Espero que tenham se inspirado quanto a isso. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve, não custa nada, gente. Se puder se tornar membro do canal, também agradeço muito. Temos 3 faixas de contribuição que vocês podem escolher. Se quiser fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, também estamos aqui aguardando o apoio de vocês. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @paystackle, Threads, Paystackle, TikTok, paulo.stackle, XX, antigo Twitter, _ Paystackle, youtube.com/paulostackle, facebook.com/canal paulostackle e o meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou totalmente à disposição de vocês. E assim termina mais um episódio, talvez até aqui o mais perturbador dos episódios de Realidade Paralela. Mas acho que o do Lovecraft também vai ter um pouco de perturbação aí, né? Nessa mesma natureza. Mais adiante aparece. Agora. Até a próxima, então, pessoal. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.